Há mais de 46 anos, a humanidade lançou ao espaço uma sonda, um mensageiro solitário destinado a explorar os confins do nosso sistema solar e além. A Voyager 1, um dos maiores feitos da nossa engenharia, viaja há décadas pelo vazio interestelar, carregando consigo um disco de ouro com os sons e imagens da Terra. Por muito tempo, ela foi nossa embaixadora silenciosa no cosmos. Mas esse silêncio foi quebrado. Recentemente, a NASA captou o que pode ser a sua última transmissão, uma mensagem fragmentada, enigmática, que desafia nossa compreensão e lança uma sombra de incerteza sobre o que existe lá fora. Esta não é uma história sobre falhas técnicas ou dados corrompidos. É sobre um padrão, uma sequência que parece deliberada, quase como um aviso. Cientistas ao redor do mundo estão perplexos, tentando decifrar o que a Voyager 1, a quase 24 bilhões de quilômetros de distância, está tentando nos dizer. O que ela encontrou na escuridão que a fez enviar este código indecifrável? A resposta pode mudar para sempre a forma como vemos nosso lugar no universo. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo neste mistério. Analisaremos os fatos, as teorias e as implicações desta última e chocante comunicação. Se você também se sente intrigado pelo que se esconde nas profundezas do espaço e acredita que essas histórias precisam ser contadas, junte-se a nós nesta jornada. A sua participação é fundamental para que possamos continuar a explorar estes enigmas. Para compreender a gravidade desta última transmissão, é preciso primeiro entender o que a Voyager 1 representa. Lançada em 5 de setembro de 1977, ela não é apenas uma máquina. É um artefato da civilização humana, uma cápsula do tempo tecnológica que testemunhou a vastidão do nosso bairro cósmico. Sua jornada a levou para perto de gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, revelando mundos com uma complexidade que mal podíamos imaginar. Ela nos mostrou vulcões em Io, anéis intrincados e luas que poderiam, talvez, abrigar vida. A Voyager 1 é um símbolo da nossa curiosidade insaciável, do nosso desejo de ir além do horizonte conhecido. Ela foi projetada para durar, para resistir às duras condições do espaço interplanetário e, eventualmente, interestelar. Cada componente, cada instrumento, foi construído com uma precisão quase poética, sabendo que seu destino era se perder na imensidão. A sonda carrega consigo a esperança e a audácia de uma espécie confinada a um pequeno planeta azul, ousando alcançar as estrelas. Sua importância histórica transcende a ciência. Ela é parte da nossa cultura, um ícone que representa o ápice da exploração na era espacial do século XX. Quando olhamos para as imagens que ela enviou, não vemos apenas planetas distantes. Vemos um reflexo da nossa própria capacidade de sonhar e realizar. A Voyager 1 é a prova material de que, mesmo com recursos limitados, a mente humana pode projetar sua presença muito além de seus limites físicos, viajando por nós através de décadas de silêncio cósmico. Por isso, quando uma entidade com tal legado histórico subitamente altera seu padrão de comunicação, o mundo científico para e escuta. Não é apenas um equipamento com defeito a bilhões de quilômetros de distância. É como se um antigo explorador, que todos acreditavam ter se perdido para sempre na história, enviasse um último mapa, com um desenho que não corresponde a nada que conhecemos. O mistério não está no erro, mas na possibilidade de que não seja um erro. A missão original da Voyager 1, juntamente com sua irmã, a Voyager 2, era ambiciosa e aproveitava um alinhamento planetário raro, que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos. O objetivo era realizar um Grand Tour do Sistema Solar Exterior, usando a gravidade de cada planeta gigante para se impulsionar em direção ao próximo. Era uma manobra de bilhar cósmico de uma complexidade sem precedentes. O foco principal era o estudo detalhado de Júpiter e Saturno, seus anéis, suas luas
e seus campos magnéticos. Os cientistas da NASA planejaram a trajetória da Voyager 1 para obter os melhores dados possíveis desses dois mundos. Ao passar por Júpiter em 1979, ela nos presenteou com as primeiras imagens detalhadas da atmosfera turbulenta do planeta e descobriu a atividade vulcânica em sua lua, Io, a primeira evidência de vulcanismo ativo fora da Terra. Essas descobertas, por si só, já reescreveram os livros de ciência planetária e justificaram toda a missão. Em seguida, em 1980, a sonda chegou a Saturno. Lá, ela estudou a complexa estrutura dos anéis, descobriu novas luas e realizou um sobrevoo arriscado por Titã, a maior lua de Saturno, revelando uma atmosfera densa e rica em nitrogênio, semelhante à da Terra primitiva. Essa decisão, no entanto, teve um custo. A manobra gravitacional para estudar Titã de perto desviou a Voyager 1 de seu plano original de visitar Urano e Netuno, lançando-a em uma trajetória para fora do plano do Sistema Solar, em direção ao espaço interestelar. A missão primária foi um sucesso retumbante, superando todas as expectativas. Mas foi o que veio depois que transformou a Voyager 1 em uma lenda. Com seus objetivos planetários concluídos, sua nova missão, a missão interestelar Voyager, começou. Seu propósito tornou-se ser o primeiro objeto humano a cruzar a heliopausa, a fronteira onde o vento solar do nosso Sol dá lugar ao meio interestelar. Ela se tornou nossa primeira sentinela no grande oceano cósmico. Falar sobre a distância da Voyager 1 é tentar compreender o incompreensível. Neste exato momento, a sonda está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Para colocar isso em perspectiva, a luz, a coisa mais rápida que conhecemos no universo, leva mais de 22 horas para viajar da Voyager 1 até nós. Isso significa que qualquer mensagem que recebemos hoje foi, na verdade, enviada ontem. Cada comunicação é um diálogo com o passado. Essa distância colossal significa que a Voyager 1 já deixou para trás tudo o que nos é familiar. Ela atravessou o cinturão de Kuiper, uma vasta região de corpos gelados além da órbita de Netuno. Em 2012, ela fez história ao cruzar a heliopausa, tornando-se oficialmente o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Ela está navegando em um território verdadeiramente desconhecido, um ambiente preenchido por partículas e campos magnéticos originados de outras estrelas, de supernovas que explodiram há milhões de anos. O que isso significa na prática é que a sonda é nosso único posto avançado direto neste novo e estranho domínio. Seus instrumentos, embora antigos e com energia cada vez menor, ainda medem as condições desse ambiente. Ela é nossos olhos e ouvidos na fronteira final. A energia que a alimenta, gerada pelo decaimento de plutônio 238, está diminuindo a cada ano. Os engenheiros da NASA têm desligado instrumentos não essenciais para prolongar sua vida, transformando-a em uma maratonista cósmica em seus últimos quilômetros. Estar tão longe também torna a comunicação extremamente frágil. O sinal da Voyager 1, emitido por um transmissor com a potência de uma lâmpada de geladeira, chega à Terra com uma força bilhões de vezes mais fraca que a bateria de um relógio de pulso. É preciso uma rede global de antenas gigantes, a Deep Space Network, para captar esse sussurro vindo da escuridão. E é por isso que qualquer anomalia, qualquer desvio no padrão esperado, é motivo de tanta preocupação e fascínio. Algo perturbou o sussurro. No final de 2023, algo mudou. A Voyager 1, que por anos enviou um fluxo constante e previsível de dados científicos e de telemetria, começou a transmitir um padrão repetitivo e aparentemente sem sentido. Em vez de informações legíveis sobre sua saúde e o ambiente ao seu redor, o sistema de dados de voo, conhecido como FDS,
começou a enviar um código binário preso em um loop. Era como ouvir uma pessoa que sempre foi lúcida começar a repetir uma única frase enigmática, sem parar. A equipe da missão na NASA, no início, tratou o problema como uma falha técnica, um sintoma da idade avançada da sonda. O FDS é o cérebro da Voyager, responsável por coletar dados dos instrumentos e empacotá-los para a transmissão. Uma falha ali não seria, assim, surpreendente. No entanto, os engenheiros logo notaram algo peculiar. A sonda em si parecia estar saudável. Ela ainda estava recebendo comandos da Terra e executando-os corretamente. O problema era isolado, contido apenas na forma como os dados eram enviados de volta. O conteúdo da transmissão era, de fato, um quebra-cabeça. Não era um ruído aleatório, como se esperaria de um componente quebrado. Era um padrão estruturado, uma sequência de zeros e uns que se repetia com uma precisão matemática. Os especialistas em comunicação espacial descreveram a situação como se a sonda estivesse falando uma língua que não entendemos. Por meses, a equipe da NASA enviou comandos, tentou reiniciar sistemas e buscou diagnosticar a origem do problema. Tudo isso com um atraso de 45 horas entre o envio de um comando e a recepção de uma resposta. O mistério se aprofundou quando análises mais detalhadas do sinal revelaram uma complexidade oculta dentro do loop. Alguns analistas independentes e fontes não oficiais dentro da comunidade de radioamadores que monitoram o espaço profundo sugeriram que o padrão não era apenas um erro. Eles levantaram a hipótese de que poderia haver uma informação embutida, uma espécie de metacódigo. A transmissão não era apenas um sintoma de falha. Era uma mensagem em si, um alerta codificado vindo da fronteira interestelar. Diante de um enigma a 24 bilhões de quilômetros de distância, as hipóteses começaram a surgir. A primeira e mais conservadora interpretação, defendida publicamente pela NASA, é a de uma falha de hardware. Uma memória degradada ou um bit preso em algum lugar do FDS poderia ser o suficiente para gerar um loop de dados corrompidos, mas estruturados. Seria o equivalente digital de um disco riscado, repetindo o mesmo trecho indefinidamente. Esta é, sem dúvida, a explicação mais provável e racional. No entanto, outras interpretações, mais ousadas e inquietantes, ganharam força nos bastidores e em fóruns de discussão científica. Uma delas sugere que a anomalia não é interna, mas resultado de uma influência externa. Estaria a Voyager 1 atravessando uma região do espaço interestelar, com propriedades físicas desconhecidas, talvez um campo de radiação ou uma nuvem de partículas exóticas, que está interferindo diretamente com seus sistemas eletrônicos de uma forma previsível e repetitiva? Se for o caso, a mensagem seria um alerta sobre um perigo cósmico desconhecido. Uma terceira hipótese, a mais extraordinária de todas, raramente é dita em voz alta em círculos oficiais, mas é sussurrada. E se a mensagem não for um acidente? E se a sequência não for um erro, mas sim uma comunicação deliberada? A Voyager 1 carrega o disco de ouro, um convite para outras civilizações. A possibilidade, por mais remota que seja, é de que a sonda tenha sido interceptada ou influenciada por uma inteligência não humana, que estaria usando o próprio sistema da Voyager para enviar uma mensagem de volta para seus criadores. Essa última interpretação transforma o problema técnico em um evento de primeiro contato. O padrão repetitivo poderia ser uma espécie de pedra de roseta cósmica, um sinal projetado para ser reconhecido como artificial e para nos forçar a decodificá-lo. Seria um teste de inteligência, um aviso, ou simplesmente um olá vindo da escuridão? Embora seja pura especulação, a natureza estruturada e não aleatória da transmissão é o que alimenta essa possibilidade fantástica e ao mesmo tempo aterrorizante. A reação da comunidade científica foi, em grande parte, de um ceticismo cauteloso misturado com uma intensa curiosidade. Oficialmente,
A maioria dos astrônomos e físicos se alinha com a explicação da NASA sobre uma falha técnica. Décadas de trabalho científico rigoroso ensinam a não saltar para conclusões extraordinárias sem evidências extraordinárias. Para eles, o cenário mais plausível é o envelhecimento natural de um equipamento que já operou muito além de sua vida útil projetada. No entanto, por trás das declarações públicas, a situação gerou um debate fervoroso. Astrofísicos especializados em meio interestelar começaram a revisar seus modelos para ver se algum fenômeno natural conhecido poderia produzir tal efeito em uma sonda. Especialistas em ciência da computação e engenharia de sistemas antigos foram consultados para tentar entender a falha do FDS à distância. A anomalia da Voyager 1 tornou-se um dos problemas de diagnóstico mais difíceis e fascinantes da história da exploração espacial. O silêncio de muitos cientistas proeminentes também é revelador. Em vez de descartar publicamente as teorias mais exóticas, muitos optaram por não comentar, aguardando mais dados. Essa hesitação pode ser interpretada de duas maneiras. Ou eles consideram o assunto tão trivial que não merece atenção, ou o consideram tão significativo que qualquer declaração precipitada seria irresponsável. A verdade é que ninguém tem uma resposta definitiva, e admitir isso é um ato de humildade científica. O impacto real foi o de forçar a ciência a confrontar os limites de seu conhecimento. A transmissão da Voyager 1, seja ela uma falha ou um sinal, nos lembrou que o espaço interestelar não é apenas vazio. É um ambiente ativo, complexo e, em grande parte, misterioso. A sonda, mesmo em seu aparente estado de falha, continua a nos ensinar, forçando-nos a fazer novas perguntas. Ela se tornou um experimento não planejado sobre a degradação de tecnologia no espaço profundo e, talvez, sobre o que mais se esconde lá. Enquanto a comunidade científica analisava os dados com rigor e cautela, a notícia da misteriosa transmissão da Voyager 1 acabou vazando, para o público e para a mídia, onde assim ganhou vida própria. Manchetes em todo o mundo oscilavam entre o sensacionalismo e a admiração. Jornais, sites de notícias e canais de televisão começaram a reportar sobre o último adeus da Voyager, ou o sinal alienígena que a sonda poderia ter captado, alimentando, de certa forma, a imaginação popular. A história ressoou profundamente com o público por várias razões. A Voyager 1 é um ícone cultural, uma relíquia da era de ouro da exploração espacial que muitos lembram com carinho. A ideia de que essa velha exploradora, no fim de sua vida, enviou uma última mensagem enigmática é uma narrativa poderosa, quase mitológica. Ela toca em nossos medos e esperanças mais profundos sobre o universo, o medo da solidão cósmica e a esperança de que, talvez, não estejamos sozinhos. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata e massiva. Milhões de pessoas compartilharam a notícia, teorias da conspiração floresceram e o debate sobre vida extraterrestre foi reacendido com uma intensidade não vista em anos. A hashtag VoyagerAlert tornou-se um trending topic global. A história deixou de ser apenas um problema técnico da NASA e se tornou um fenômeno cultural, um ponto de conversa que uniu pessoas de diferentes origens em torno de um mistério compartilhado. Essa reação mundial demonstra o quanto a humanidade anseia por um senso de maravilha e por respostas para as grandes questões. Em um mundo muitas vezes dividido e focado em problemas terrenos, a saga da Voyager 1 nos ofereceu um vislumbre do transcendente. Ela nos forçou a olhar para cima, para as estrelas, e a nos perguntar, coletivamente, o que pode estar lá fora. A reação do público não foi sobre a ciência do sinal, mas sobre o seu significado simbólico. A saga da Voyager 1 levanta questões cruciais sobre o futuro das comunicações espaciais e o destino de nossas sondas mais distantes. Independentemente da causa da anomalia,
o evento expôs a fragilidade de nossa conexão com esses emissários. A NASA conseguiu, depois de muitos meses de trabalho, contornar a memória defeituosa e fazer com que a Voyager 1 voltasse a enviar dados científicos utilizáveis. Mas olha, foi um lembrete de que o tempo está se esgotando. A energia da Voyager 1 e da Voyager 2 vai continuar diminuindo até que, em algum momento na próxima década, seus transmissores se calem para sempre. Quando isso acontecer, elas não deixarão de existir. Continuarão sua jornada silenciosa pela Via Láctea por milhões de anos, como garrafas lançadas ao oceano cósmico. A pergunta que fica é: devemos planejar seus sucessores? Devemos enviar novas sondas com tecnologia mais moderna para explorar o espaço interestelar? O problema da comunicação a longas distâncias permanece um desafio monumental. A velocidade da luz é um limite fundamental, tornando o diálogo em tempo real impossível. Futuras missões interestelares podem precisar de inteligência artificial muito mais avançada para operar de forma autônoma, tomando suas próprias decisões sem a necessidade de consultar a Terra a cada passo. Elas teriam que ser verdadeiros exploradores robóticos independentes. O caso da Voyager 1 também pode influenciar o projeto de futuras mensagens para civilizações extraterrestres. Talvez um simples disco de ouro não seja suficiente. Talvez a gente precise pensar em formas de comunicação mais robustas, ou até mesmo em mensagens ativas que possam se adaptar ou responder a certas condições. O alerta da Voyager, intencional ou não, nos ensinou que a comunicação no cosmos é um campo cheio de incógnitas. Ele nos força a sermos mais inteligentes e mais criativos em nossa próxima tentativa de dizer olá ao universo. Olhar para a jornada da Voyager 1 é, no fim das contas, como olhar para um espelho. A sonda, agora navegando na escuridão entre as estrelas, reflete não só nossa capacidade tecnológica, mas também nossa condição existencial. Somos uma espécie em um planeta isolado, olhando para a imensidão e perguntando: há mais alguém aí? A Voyager é a materialização dessa pergunta, lançada ao vazio na esperança de uma resposta, ou pelo menos, de um eco. Este último e misterioso incidente nos força a uma reflexão ainda mais profunda. Se a mensagem foi apenas uma falha, ela nos fala sobre a entropia e a decadência inevitável de todas as coisas, inclusive de nossas maiores criações. É um lembrete da nossa própria mortalidade, projetada em escala cósmica. Nossas obras, por mais grandiosas que sejam, eventualmente se desgastarão e se perderão no silêncio. Há uma beleza melancólica e profunda nessa verdade. Mas e se não foi uma falha? Se, por um instante, a gente considerar a possibilidade de que foi um sinal, um alerta, a reflexão muda de tom. Isso nos colocaria em uma posição de humildade. Não seríamos mais os únicos seres inteligentes a contemplar o universo. Seríamos parte de um diálogo maior, talvez um que já estivesse acontecendo muito antes de existirmos. Nosso papel passaria de observadores solitários para potenciais participantes em uma comunidade galáctica. Independente da resposta, a Voyager 1 nos obriga a confrontar nosso lugar no cosmos. Somos os mestres do nosso pequeno mundo, mas, no grande esquema das coisas, ainda somos apenas iniciantes. A exploração espacial não é só sobre ciência e descoberta, é sobre a busca por significado. É sobre entender quem somos, medindo-nos contra a escala infinita do universo. A sonda, com seu sinal enigmático, nos deu mais uma peça desse quebra-cabeça existencial. Diante de todos os fatos e de todas as teorias, onde isso nos deixa? Minha opinião, e é só isso mesmo, uma opinião, é que devemos tratar este evento com a máxima seriedade. A explicação mais provável, a da falha técnica, é também a menos interessante. É a resposta segura. Mas a história da ciência está cheia de momentos em que a resposta segura se mostrou errada.
E uma anomalia inexplicável foi o primeiro indício de uma revolução no conhecimento. Eu acredito que nosso dever, como espécie curiosa, é explorar as possibilidades mais extraordinárias, não com credulidade, mas com uma mente aberta e rigor científico. A possibilidade de que a transmissão da Voyager 1 seja mais do que um erro, por menor que seja, nos obriga a investigar. Ignorar essa possibilidade seria uma traição ao próprio espírito que lançou a Voyager ao espaço em primeiro lugar. Seria como um vigia noturno que ouve um ruído estranho na escuridão e decide que é apenas o vento, sem sequer ir verificar. Para mim, o alerta da Voyager 1 não é necessariamente um aviso sobre um perigo iminente ou a chegada de alienígenas. O alerta é para nós. É um chamado para despertarmos de nossa complacência. Um lembrete de que o universo é vasto, estranho e muito mais complexo do que nossas teorias atuais podem explicar. É um convite para sermos mais humildes, mais curiosos e mais ousados em nossa busca por conhecimento. A transmissão pode ter sido um eco da própria sonda, mas soou como um alarme para a humanidade. Por isso, eu escolho acreditar que há algo mais nesse sinal. Não por evidência, mas por princípio. Porque é a busca pelo algo mais que nos impulsiona para a frente. É o que nos fez desenhar mapas, cruzar oceanos e, finalmente, lançar mensageiros para as estrelas. A questão que deixo para você é: o que você ouve quando escuta o silêncio entre os sinais da Voyager? O que você acredita que se esconde na escuridão, esperando para ser descoberto? A NASA pode ter restaurado a comunicação, mas o mistério daquele padrão repetitivo permanece. A explicação oficial de uma memória defeituosa satisfaz a lógica, mas não o espírito. Foi realmente só o fantasma na máquina? Os sussurros de um circuito envelhecido? Ou foi algo mais? Foi um eco do vazio, uma mensagem não intencional criada pela própria física do espaço interestelar? Ou foi o primeiro e mais sutil dos contatos? A resposta, por enquanto, está perdida na distância e no tempo. A Voyager 1 continuará sua jornada silenciosa, carregando nosso legado para um futuro que não podemos prever. Talvez daqui a milhares de anos, outra civilização a encontre e se pergunte sobre os seres que a construíram. Talvez a resposta para o enigma de sua última transmissão nunca seja conhecida por nós. O que sabemos é que, por um breve momento, o universo nos pareceu um pouco menos vazio e um pouco mais misterioso. E essa sensação é talvez o maior presente que a velha sonda poderia nos dar. Se esta jornada pelos confins do sistema solar e da imaginação humana te fez pensar, se te deixou com mais perguntas do que respostas, então nosso objetivo foi cumprido. Histórias como essa merecem ser contadas e debatidas. Se você concorda, considere apoiar nosso trabalho para que possamos continuar a explorar juntos os grandes mistérios. A escuridão está cheia de perguntas, e nós apenas começamos a escutar.